Vamos nessa. Vamos esperar o pessoal entrar, porque nós entramos tarde hoje, né? 19 horas 13 minutos. Hoje, dia 29, né? Quinta-feira. E hoje a gente vai receber, junto com os irmãos Menezes, o nosso querido amigo Luiz Gustavo Leite, que está aqui conosco. Mas por que ele está aqui, William? Ele está aqui porque ele é prova viva da primeira mentoria em que o Carlos e o Fanta executaram bem essa mentoria, uma mentoria que é fabulosa, e ele, nas palavras dele, vai poder dizer para vocês como que foi a experiência, todas as dificuldades e o mais importante, que é o resultado final, como investidor, como pessoa, como ele vê as situações e como, né, os irmãos Merenda mudaram a vida dele. Tá? Boa noite aí, nosso querido convidado Luiz Gustavo Leite. Os irmãos Merenda mudaram a vida dele. Tá? Boa noite aí, nosso querido convidado. Alguém tá com coisa aberta? Tá com o áudio aberto. Fecha o YouTube. Tá dando. Você, né, Fábio? Tá dando máquina aqui, tá tranquilo. delay. Pode falar, tá dando delay porque alguém tá com o áudio aberto. Fecha o YouTube. Tá dando. Você, né, Fábio? Era eu aqui. Acho que era o Luiz Gustavo. É só botar no fone e de boa. Tem Legal. Duas telas. Manda ver. Boa noite aí, meu garoto. Pessoal, boa noite. Boa noite, Will, Carlos, Fanta, todo mundo aí. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra para mim estar aqui, né? Vocês são os... eu inicialmente aí, eu comecei nessa jornada aqui, o primeiro que eu descobri o Will lá atrás, né? Tem muitos anos aí que eu sigo o Will aqui no YouTube. E aí, através dele aí, depois eu pude conhecer o Fanta e o Carlos, né? E, cara, tem sido uma experiência maravilhosa, né? Muito conhecimento, não só a questão das opções aí, da parte financeira, mas também muito conhecimento de vida também, né? E aí, vamos falar aqui um pouco aí a experiência que a gente está passando aí a gente fez a primeira mentoria, né? O primeiro treinamento, que agora vai ter o segundo, né? A gente está divulgando aqui. Posteriormente ao primeiro treinamento agora a gente tem uma assinatura, né? Que a gente tem um grupo aí que acompanha o mercado, as opções, e a experiência é maravilhosa, cara. Não tem, sem palavras. Isso é muito bom. Ô, Fanta, fala o seu boa noite aí. Ó, o Rui aí, ó, já tá atrás de você, porque ele falou para mim até que vai mandar aí a sogra dele aí para você, para Ribeirão Preto, para oficializar esse lindo encontro matrimonial. Vixe, eu vou até desaparecer aqui, então, peraí. Boa noite, pessoal. É um prazer fazer mais uma live aqui com vocês. E o nosso intuito na live de hoje é mostrar, durante a live, a efetividade do nosso treinamento, tá? Como eu disse na primeira live, aqui não tem nenhuma peça de marketing e a gente quer mostrar realmente a verdade, né? E a gente optou trazer o Luiz aqui na live, porque ele é um cara que eu já acompanho há bastante tempo aí, desde a mentoria fundamentalista que eu fiz junto com o Will, e eu acompanhei essa fase de transição, de como ele se transformou como investidor, desde aquela parte conservadora até hoje se tornar um operador efetivamente da sua carteira. Como diz meu querido amigo Carlos, o comandante do patrimônio. E esse é o nosso principal intuito. E, Luiz, para a gente iniciar, me conta um pouco aí para a galera como foi o seu primeiro contato com opções, com bolsa de valores, como isso começou. Bom, fazendo um breve histórico aí, eu comecei a investir em bolsa de valores, né? Mais assim, com mais afinco em 2018, né? Antes disso, eu sempre tive um certo medo, né? Ficava comparando o
Ibovespa com a Selic, sempre naquela época o juro era muito alto, né? Então sempre tive um medo de bolsa, né? Ou seja, eu já estava errado naquela época, né? Mas de 2018 para cá eu comecei a investir, basicamente comprando ações e comprando fundos de investimento, né? E assim, sem saber muita coisa, eu tive uma rentabilidade muito boa, acho que como todo mundo, né? No ano de 2019, que foi um ano, a bolsa subiu bastante. E aí, nesse período, eu comecei a olhar os vídeos no YouTube ali, e primeiramente tive contato com alguns vídeos do Barsi, e depois do Barsi ali eu conheci o Will, né? Através do YouTube. Aí comecei a seguir o Will e né, muito naquela questão da carteira previdenciária, né, a parte dos dividendos, e só que assim, isso, o que aconteceu? Nesse meio do caminho aí teve o Covid, né, que todo mundo aí, pelo menos a minha carteira caiu bastante no Covid. Eu estava bastante alocado, a bolsa subindo, e eu comecei a alocar meu capital na bolsa, e aí quando veio o Covid eu estava bastante alocado, né? Então assim, eu tomei um baque grande, mas eu não vendi, né? Eu deixei lá e depois eu vi recuperar, né? Recuperou rápido depois do Covid. E assim, em algum momento de 2020 eu tive, não sei exatamente como, mas eu tive eu sou, assim, eu gosto muito dessa área de finanças, então assim, você começa a estudar ações, né? Naturalmente, assim, o tema das opções ele aparece também, né? E o que aconteceu? Num primeiro momento, eu comecei a estudar o tema opções por minha conta, mas eu achei assim a aplicação na prática, né, para operar, eu achei um pouco difícil, assim, e as pessoas que eu seguia, assim, que falam de opções no YouTube, na realidade eu não consegui pegar o operacional ali, né? O pessoal começa a falar de opções, já começa a falar de estruturas e tal, então assim, eu não encaixei, vamos dizer assim, né? Mas assim, no ano passado, né, 2021, eu lembro até hoje, eu estava num restaurante e aí eu recebi um WhatsApp aí do Will, ou eu vi alguma propaganda no canal do Instagram dele sobre uma mentoria, e eu falei, cara, eu quero, na época, o que me motivou foi que nessa mentoria teria uma live com ele, né, uma live individual, onde ele analisaria a carteira de cada um e tal. Eu falei, cara, eu tenho que conhecer esse cara, tenho que bater um papo com ele. E ali eu entrei naquela mentoria, né? E eu até achei interessante, porque quando eu entrei, depois eu vi que era uma mentoria bem básica, né? Era assim, quem nunca tinha aberto uma conta numa corretora, ensinava do basicão, do zero para frente. E eu já estava mais além, né? Mas tudo bem, eu fiz a mentoria, e aí eu tive a oportunidade de conversar com vocês dois aí, né? Conhecer vocês dois, e aí, assim, a partir daquele ponto ali que vocês falaram, não, a gente tem agora, você tem aqui um perfil fundamentalista, um perfil conservador, então, assim, aí vocês que falaram, não, a gente acha aqui que o tema opções cai bem aí para o seu perfil, né? E aí dali a gente, na sequência, teve a outra mentoria, que foi o Holder por Opções, né? O Holder por Opção, que era uma mentoria mais voltada a opções mesmo, mas bem mais básica, né? No Holder por Opção, basicamente, a gente fazia lançamento coberto, né? Acho que a gente nem falava input, né? A gente só fazia lançamento coberto mesmo, com as ações da carteira, que foi importante porque, né, eu acho que opções, vamos dizer assim, não é um tema trivial, né? Requer um esforço, requer estudo, requer um certo conhecimento,
E só que assim uma ferramenta muito forte, né? É uma ferramenta que quem domina as opções consegue extrair um delta a mais do mercado. Né? Isso aí você tem que saber muito bem o que você está fazendo, você tem que ter estratégia, tem que ter um operacional, né? Tem que conhecer as ferramentas. E eu acho que uma coisa que é fundamental, pelo menos tem sido para mim, é ter mentores, né? No caso, são vocês, né? Eu acho assim, é muito difícil uma pessoa por conta própria começar a estudar sozinho e tal, ou mesmo fazer um curso que seja um curso gravado, alguma coisa assim, e começar a operar e ter resultado, porque é um processo a médio e longo prazo, né? E foi isso que aconteceu aqui, né? Toda essa trajetória que eu comentei, ela foi gradativa, né? E eu tive a sorte de poder, nessa última mentoria, que aí foi dado, digamos assim, o ouro, né? Foi dado toda a estratégia, toda o ferramental aí, eu já ter um certo domínio do tema, né? Então eu pude unir as duas coisas, né? E ter um resultado prático, né? Um resultado do meu operacional já bem no começo da mentoria, né? A gente tem alguns meses que a gente está junto aí e mudou bastante assim a minha forma de ver investimento, né? Como eu encarava a questão do investimento, do dividendo e tal, e agora com a introdução das opções muda radicalmente, né? Acho que esse é um breve histórico aí, Fanta. Isso é importante, esse ponto que o Luiz colocou é bastante importante pelo seguinte: quem opera bolsa de valores e pensa em operar opções como ferramenta de aceleração de construção patrimonial, como a gente tem proposto aqui, é essencial entender o seguinte: o mercado de opções ele não é uma operação ou duas. O mercado de opções ele é um mercado à parte da bolsa de valores, com uma dinâmica diferente, e ele exige realmente um tempo de dedicação e principalmente de prática, né? Eu acho que nesse ponto é o grande diferencial que tem na mentoria dos irmãos Merenda, porque eu mesmo, antes de eu estar aqui propondo essa mentoria, eu tenho em torno de 6 anos de bolsa, vou fazer 7 agora em dezembro, e durante toda a minha jornada pessoal, eu fui aluno, eu fui mentorado também de muita gente, e uma coisa que eu senti falta, principalmente nessa parte de derivativos, foi a questão prática, né? Porque normalmente, quando existe algum tipo de produto nesse sentido, é algo mais voltado, né, para a teoria, ou o cara usa um exemplo que deu certo num momento específico de mercado. E é importante entender que opções é um pouco mais dinâmico, vamos dizer assim, do que o buy and hold, né? Quando você faz um curso aí de análise fundamentalista, qualquer estratégia de bolsa que tem um foco mais passivo de longo prazo, é algo que você vai simplesmente executar praticamente ali no automático e que você vai ver um resultado daqui a um tempo, em média aí de 5 a 10 anos, para você começar a ter algo substancial de resultado. Agora, no mercado de derivativos, é algo que você começa hoje e no mês seguinte você já consegue colher frutos daquela operação ou daquele racional. E é importante entender que o mercado é dinâmico e você tem que se adaptar de acordo com o que está acontecendo no momento. É isso que a gente propõe aqui. E, Gustavo, fala um pouco dessa transição sua, assim, de ter uma postura mais passiva na carteira, mais focada em dividendo, e como você está hoje operando mais ativamente a carteira, vamos dizer assim. Ok. Eu me lembro, né, quando eu sigo até hoje, mas
eu escutava muito o Will lá atrás, né? E acho que há uns 2 anos atrás aí, um pouco mais, um pouco menos, ele começou a mudar o discurso, assim, né? Falar, ó, pessoal, esse negócio do dividendo aí, a gente tem que dar uma reavaliada, não que os dividendos seja ruim, mas a gente tem que tentar algumas alternativas aí para encurtar o caminho e tal. Aí eu lembro que eu falei assim, vou parar de seguir o Will. O Will mudou o conceito aí, vou parar de seguir. Não tô gostando desse papo do Will, não. Você viu hoje? Hoje... Você tava uns 3, 4 passos na minha frente, né? Ainda tá, né? Não, mas nem questão, viu, Luiz Gustavo? Até tem uma história que é muito pitoresca com relação a isso, foi até bom você dar esse gancho. Quando a gente começou com opções, eu sou uma pessoa que eu sou meio... Eu aprendo as coisas meio por osmose, meio, sabe? Eu fiquei um bom tempo com o Júnior, né? E tô aprendendo, tô aperfeiçoando meu modo de operar. Inclusive, antes aqui, a gente já estava conversando em off aqui, tudo sobre a carteira e tal, né? E quando a gente tocava no assunto, eu tinha lá um grupo, Luiz, que era ortodoxo, parecia uma congregação, o barcismo puro, sabe? Era uma coisa assim, doente mesmo. O pessoal era doente. As pessoas têm que saber separar esse negócio de você ficar adorando gente do que, né? E aí eu sempre escutava muito o Fanta, porque o Fanta, ele sempre me contrapôs em algumas coisas, e a gente sempre chegava num acordo com relação a tudo. Aí eu tava vendo o negócio de opções. Eu falei, Fanta, tem todo sentido as opções, porque eu faço alguma coisa. E ele já estava num aspecto, ele estava um pouco mais avançado. Eu tinha lá 100 e tantas pessoas naquele grupo e a gente começou a introduzir isso no grupo. Falar para o pessoal, olha, gente, não dá certo, em tempos mais difíceis, o dividendo não vai ser o suficiente, tal, né? Não sei o que. Mas aí, cara, deu uma debandada lá, nego saiu. Falei, gente, vocês querem adorar, o Barça é meu amigo, não tem nada contra ele, a biografia dele já tá feita, ele é uma lenda, isso aqui, ó. Só que eu não posso concordar com tudo que ele faz, certo? Imagina se eu vou na onda dele, IRB mesmo, a turma tá chorando até não querer mais, e eu tava avisando desde o começo. IRB é um case que vai dar problema, gente, pelo amor de Deus. Então... quando vocês assistem uma live que nem a nossa aqui, da hoje, a gente é diferente, cara. Eu não tô aqui para falar mentira, perder meu tempo, nem nada. E o Luiz, eu lembro quando a gente fez a mentoria, eu, você e o Fanta, eu falei pro Fanta, o Luiz é um cara conservador, o Luiz é muito focado, o Luiz vai se dar bem em opções. Não tem outro. Eu lembro você falando isso. Vou continuar aqui agora. Sim. Eu tenho só fazendo um parênteses aqui, você falou de IRB, né? Então nessa época aí que eu também tive a minha época de meio que seguir aí diquinha, né? Então eu certo momento aí comprei ações da Paranapanema. Aí nem te conto uma história do amigo que é amigo meu e do Fanta. Você vai morrer de rir dessa. E do Carlos. O cara foi na loja lá e ele comprou, porque o fulano pediu para ele comprar, 1 milhão em Paranapanema. 1 milhão de reais. Nossa. E eu falei para ele, pelo amor de Deus, se livra desse lixo. E aí ele agradece eu até hoje. Entendeu? Não, aqui onde eu moro, tem uma fábrica da Paranapanema, mas ela fica mais afastada, né? Aí eu tinha ações, acho que uns 2 anos atrás, e aí um final de semana não tinha nada para fazer aqui, eu falei assim, eu vou lá conhecer essa fábrica, né, ver como é que é isso aí. Porque a Paranapanema nos anos 80 era uma potência, né? Aí eu fui lá, dei uma volta assim por fora, no quarteirão. Cara, chegou na segunda-feira, eu vendi todas as minhas ações da Paranapanema. Eu falei, não, isso aqui não dá não. Ainda bem que você percebeu, eu percebi antes. Exato. Não. Mas então, voltando aqui ao tema
a pergunta do Fanta, quando o Fanta me convidou, eu fiquei pensando, né, o que eu poderia falar de interessante aí para a audiência aí em relação digamos, a toda essa trajetória que a gente está vindo junto aí e sobre a mentoria. Então, basicamente é o seguinte: para quem tem um conhecimento básico de opções, a gente sabe que as opções nós temos as calls e as puts, né? E assim, qual que é uma pessoa conservadora que começa a ter conhecimento do mundo das opções? Eu acho que a primeira sensação que dá, principalmente quem tem um perfil mais conservador, que gosta de dividendo e tudo mais, e que não é assim ligado ao mercado, né? Não participa do mercado, não é gestor de fundo, esse tipo de coisa, é uma pessoa que tem o seu trabalho normal, né? Assim como é o meu caso. Quando essa pessoa começa a ter o contato com as opções, que ele aprende o que é uma call e o que é uma put, ele tem o seguinte medo, né? Ele entende o seguinte, que a forma que a gente utiliza as opções para ter uma rentabilidade é vender uma call, vender uma put e tentar ganhar, né, aquele prêmio ali e não ser exercido. Basicamente, esse é o jogo básico, né? E esse é o grande problema. Por quê? Porque quando você tem uma ação e faz uma venda de call daquela ação, você fica com medo de ser exercido e perder a sua ação, né? Ou se você tem um dinheiro numa renda fixa e você quer rentabilizá-lo, né, você pode fazer uma venda de put, né? Aí você vai torcer para que aquela ação que você vendeu, a put, que ela não caia e você recolha, né? Fique com o prêmio da put, né? Basicamente é isso. E quem está começando tem o medo nas duas pontas, né? E qual que é o grande benefício que eu enxerguei, né? Que eu estou vendo, assim, que eu estou tendo o privilégio de fazer essa mentoria, e que o que agrega para a gente, né? É o fato do Fanta e o Carlos, eles terem uma estratégia e eles terem ferramentas que nos mostram o seguinte, que a gente pode fazer essas operações. A mentoria, só para esclarecer, né, o nosso operacional, ele não envolve estruturas, né? A gente só trabalha com call e put, né? Venda a seco de call e put, uma travinha ali, uma hora ou outra, mas basicamente a venda de call e put. E aí a mentoria te dá toda a estratégia, te dá as ferramentas para que a gente faça essas vendas com segurança, e que, se acontecer alguma coisa, ou seja, se nas calls, se o mercado subir muito, ou nas puts, se o mercado cair muito, existem várias estratégias, várias ferramentas que a mentoria nos ensina, que você consegue contornar isso, né? Então, assim, ou seja, que você não vai ser exercido, você consegue manejar através da estratégia, de forma que você não vai ser exercido nem em call, nem em put, e você consegue retirar o seu rendimento, retirar os prêmios, né? Mesmo com o mercado indo contra, né? Se o mercado não for contra, é o melhor de tudo, que você vai ter o ganho dos prêmios, e não vai ser, vamos dizer assim, o mercado não vai te apertar, né? Então, as estratégias que são ensinadas, né, na mentoria, elas dão muita tranquilidade para você começar a operar as opções dessa maneira. Eu, por exemplo, não fazia, eu tenho uma carteira de ações, eu não fazia lançamento coberto, porque eu tinha muito medo de ser exercido, né? E eu não fazia lançamento de puts, porque quando eu olhava lá as ações mais conhecidas, bancos, etc., eu achava os prêmios muito pequenos, que não valeria o risco, né? E as calls eu tinha medo
ficava pensando assim, não vou perder minha ação, né? Se a ação subir muito, eu vou entregar minha ação num preço mais baixo. Só que com o passar do tempo, e o Carlos e o Fanta, né, a gente tem as lives, a gente tem as aulas semanais, eles explicando o operacional, a estratégia, eu fui me destravando, né, e fui, digamos assim, eu fui aplicando a estratégia no seu ponto máximo, né. Então, toda a minha carteira hoje, eu tenho todas as ações que tem possibilidade de fazer lançamento coberto, eu faço. E tem digamos assim, essa mentoria ela tem várias cerejas do bolo, né? Uma delas é você operar ações que permitem bons prêmios na venda de put, né? São ações totalmente fora aí do usual do pessoal de mercado, e elas dão um rendimento muito maior nas vendas de put, né? Então, esse é um processo gradual que eu passei, né? Que à medida que eu fui entendendo como que é o jogo das opções, eu pude ir explorando isso mais. Claro, nós temos que ter consciência do que a gente está fazendo, operar com folga na margem, nunca operar alavancado, né? Eu, por exemplo, eu estou numa situação que eu estou subindo eu opero, assim, eu sou extremamente conservador, então a minha margem é muito grande, né? Só que aí eu deixo o dinheiro na mesa, né? Então, assim, eu estou num processo gradual de aumentar. Eu também, por incrível que pareça, viu? Eu estava falando aqui da minha carteira, eu estava falando de 15%, mas antes eu falava de 6% e falava para o Carlos, ele falou, William, daqui a pouco você está nos 30%, menino. Não, Inventando e rolando. Outra qualidade, viu? Outra qualidade. Sim. Eu acho que o que mais é importante nessa live que você está falando é a questão prática do que mudou realmente. Luiz, antes da mentoria e depois, qual foi a principal mudança que você teve, tanto como investidor como na vida? O que aconteceu na sua vida depois de conhecer o Carlos e o Fanta e tá destravando essas operações em opções aí para você? Cara, mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa porque, assim, eu tinha um planejamento, né? Eu tinha aquele, né? Você ficava até meio... Meu planejamento é assim, daqui 20 anos a coisa vai acontecer, né? Se eu tiver ali naquele passo a passo do dividendo e tal. E depois, cara, que a gente começou a operar junto, assim, foi vou te dizer, tem 3 meses que eu estou operando dessa forma, né? Porque no começo eu falei, cara, eu não vou começar a operar no começo, quando todo mundo começar. Eu quero ver o pessoal operando e eu vou ficar de fora, porque eu só quero entrar quando eu tiver segurança, né? E aí tem uns 3 meses que eu comecei e o resultado é fantástico, né? Nesses 3 meses a gente já passou por diversas situações. A gente passou por uma situação onde o mercado subiu e eu fiquei apertado nas calls, mas a gente conseguiu sair, e agora o mercado está caindo, a gente está ficando apertado nas puts, mas assim, tá tranquilo, porque a gente tem a estratégia por trás, né? E assim, o que mudou, né, Will? Cara, você tem uma mudança, assim, muda tudo, né? A tua forma de enxergar os seus planos, né? Eu fiquei um cara muito mais tranquilo, né? Porque eu vi que o meu sentimento é que eu saí de uma manada, eu saí de uma matrix, porque o que se ensina aí é que, tem essas formas aqui de você se dar bem, de você ganhar um bom rendimento. Eu vou resumir esse seu sentimento. Você voltou a viver e ver a vida. Sim. Você sabe como você vê a vida do lado de fora? Porque a gente que é muito focado, a gente que é muito conservador, a gente vê as coisas de uma maneira confortável, mas ela é confortável aqui dentro do meu quarto. Eu não consigo ver o lado de fora. Mas quando você é apresentado a uma coisa que te deixa ir para o lado de fora e fala assim, não,
Agora não tem mais limites, entendeu? E a cada vez mais você vai ganhando confiança, e essa confiança só a questão das opções traz, porque a gente já fez a nossa parte. E não é por nada, não, gente. Vocês que estão aqui assistindo, tal, vocês vão chegar nesse mesmo patamar que o Luiz Gustavo também chegou. Porque acho que o que é mais importante em tudo isso, questão de mentoria, é a liberdade, a prosperidade, e você muda dentro do seu métier, dentro da sua família, você já é mais tranquilo. Não, poxa, agora sim, entendeu? Aquela questão da missão cumprida, sabe? Tipo assim, nunca senti isso. E a vida fica cada vez melhor com relação a isso. É uma liberdade indescritível. Com certeza. Uma coisa que eu acho que é bem interessante é que a gente consegue, digamos assim, eu acho que o mercado, ele, falando um pouco de mercado mesmo, ele tem camadas, né? Então ele tem a camada da pessoa física, ele tem a camada digamos assim, dos institucionais, né? Que é o pessoal que trabalha em fundo, né, o pessoal profissional de mercado. Não é uma pessoa, por exemplo, que tem, como eu, que tem um trabalho e gosta de finanças, gosta de investir, investe aquilo que sobra, né? Você tem o seu salário, tem os seus gastos, o que sobra quando sobra, você consegue investir e tal. Então, isso que eu estou descrevendo é a pessoa física, né? Aí você tem os fundos, você tem todo mundo aí do mercado em si. O que eu sinto é que quando a gente começa a trabalhar com opções, né, dessa forma que a gente faz aqui, que a gente dá um salto, assim, a gente sai do nível digamos assim, do nível do padrão da pessoa física, e você consegue extrair do mercado, não talvez o que esses caras extraem, mas assim, eu me sinto que seja uma rêmora, né, que é aquele peixinho que está ligado no tubarão, né, e vai ali pegando alguma coisa, mas assim, com muita inteligência, né, sabendo o que está fazendo, né, e o mais importante é isso. Por exemplo, só para citar um exemplo aqui, eu tinha ações na minha carteira. Por exemplo, você pega lá uma ação de um banco, sei lá, Santander, por exemplo, ele tem lá a 3, a 4 e a 11, né? Antigamente, o que eu fazia? Antigamente, eu vou pegar aqui a 4, porque a 4 paga 0,x%. Eu lembro. A sua carteira era super organizadinha, assim, e aí quando veio para as opções, o que eu fiz? Cara, eu já peguei a 11 logo, que é a 11 que tem a opção, que eu posso fazer lançamento, entendeu? Eu vendi a 4, comprei a 11, e aí você muda completamente. Hoje, por exemplo, uma coisa que está acontecendo comigo, a minha carteira está mudando muito pelo fato das opções. Eu estou privilegiando ações que eu acho que são boas ações e tal, mas que me permitem operar as opções, né? Então, eu tinha algumas ações na minha carteira que era aquela ação assim, essa ação aqui está barata agora, daqui 3 anos eu acho que ela vai vai subir 100% e tal. Hoje eu já não privilegio mais essas ações. Eu privilegio as ações que eu consigo fazer um lançamento coberto, né, que eu vejo ali o momento de lançar put, o momento de lançar call. Isso aí eu estava percebendo aqui, eu estava avaliando, eu estou mudando a minha carteira justamente por influência da estratégia das opções, né? Você conseguiu transpor, né, Luiz Gustavo? Eu acho que tem uma coisa que é importante na sua fala, que serve muito para as pessoas aqui. As pessoas comuns, elas ficam no nível que as outras pessoas querem que elas fiquem, entendeu? E isso me incomoda. Você entendeu? Eu penso assim, porque eu via muitas pessoas, mestre, mas como, né? Mas quando você chega na questão das opções e você começa a ver o mundo não como um investidor comum em si, perto de um investidor institucional, você vê o ganho infinito que existe. Quanto dinheiro tem na mesa? Quanto dinheiro tem no mercado? Isso te impulsiona de uma tal maneira
que você nunca mais vai pensar, porque a gente quando é um investidor comum, a gente fica meio mesquinho, meio, sabe? Exato. Quando você começa a falar, não, eu tenho capacidade de pegar esse dinheiro que está na mesa e fazer dinheiro amanhã, depois da manhã, com tranquilidade. Sim. Né? Usando todas as estratégias que... A estratégia em si, normal, ela dá 7x3. A estratégia com eles já vai com 85%. Então, você tem uma segurança, fora as questões que são os plus que tem dentro da mentoria, que é aquela questão, pô, eu não pago meu imposto. Sim, não, tem, cara... Se eu for falar aqui todos os itens ali, a gente vai ficar umas 3 horas aqui conversando. Né? Eu tô tentando dar uma resumida, né, no benefício aí. Assim, uma coisa que eu queria comentar também é o seguinte: a mentoria é feita pelo Fanta e pelo Carlos, né? E assim, quando o Carlos te deu aquela entrevista lá, no começo, lá, a primeira entrevista que ele deu aí para você no teu canal, né? Cara, eu olhei assim, e eu já fazia parte do Holder por Opções com o Fanta. Aí eu olhei assim, cara, o Carlos começou a falar aquilo tudo, a questão do carro, que ele pagou o carro e tal. Eu não entendi nada que ele falou, para falar a verdade, né? Mas eu falei, cara, eu tenho que entender o que é isso aí, cara. Tem que ver o que é esse negócio aí. Porque esse negócio parece que é bom. E aí, depois, né, teve a oportunidade do Carlos e o Fanta fazerem essa mentoria. E uma coisa que é importante é assim, os dois, eles têm estilos um pouco diferentes. O Carlos é um cara muito prático, né? Assim, a comunicação dele é uma coisa fenomenal, né? Eu acho que essa é uma das vantagens pelo seguinte, tem muita gente né, falando de opções, dando curso de opções, só que como é um tema que não é trivial, é difícil a absorção por uma pessoa leiga, né, por uma pessoa que não conhece absolutamente nada do tema. Então, assim, a comunicação do Carlos, a praticidade dele, né, ele mostra pra gente, vamos operar um book vazio, né, vamos dar uma enganada no robô aqui, isso tudo assim, é muito importante para a absorção do tema pela turma, né? E o Fanta, além disso, também o Fanta tem uma parte teórica muito forte, né? Então o Fanta fala de gregas, fala mais da parte teórica, sabe todo o operacional, toda a parte prática também, como o Carlos, mas ele agrega com a parte teórica, com a parte fundamentalista também, que ele dá uns insights aí de fundamentalista das ações, e também tem um conhecimento muito grande de mercado, né? Market maker, os formadores ali, ele domina muito bem esse tema. Então, assim, é uma junção que para quem faz a mentoria, assim, é um espetáculo, né? Eu diria assim, eu já fiz vários cursos, né? Fiz curso de valuation, curso de vários cursos. Eu adoro o tema finanças, né? E também quem não gosta de ganhar dinheiro, né? Então, assim, a porcentagem de absorção que eu tive aqui é infinitamente maior que qualquer outra mentoria, outro curso que eu fiz. Parte porque eu já tinha um certo conhecimento, já tinha, né, estudado um pouquinho de opções, mas também pela didática e pelo conteúdo da mentoria, que é algo assim sensacional. Depois que a gente faz, assim que a gente começa a operar, você fica pensando assim, cara, porra, esse negócio é tão legal, por que tão poucas pessoas conseguem, né? Mas assim, para você conseguir, você também tem que correr atrás, você tem que assim, existe um limiar ali entre o que você entra no YouTube, tá lá free, de graça e tal, e algo assim bem mais especializado, que assim, pelo valor que digamos que eu paguei, é um negócio ínfimo, né, em relação ao resultado que eu tô tendo, né? Esse ponto que o Luiz está levantando, eu acho que é bastante importante pelo seguinte: opções é um tema que, principalmente em mercados de queda, mercados um pouco mais complexos,
onde o dividendo não fica tão sexy, vamos dizer assim, né? Porque bolsa só é legal quando está subindo. E quando o mercado muda, o pessoal começa a falar de opções porque é a forma de você extrair renda do mercado até que as empresas voltem a ter um resultado que te dê uma renda passiva consistente, né? E eu acho que o nosso grande diferencial nesse ponto é o seguinte: eu e o Carlos, a gente fez o caminho inverso da maioria, né? O Carlos começou a operar opções pela questão da necessidade, que foi até o tema que ele comentou em lives aí passadas de pagar o carro, etc. E eu, pela questão do seguinte: como eu sou uma pessoa que hoje vivo da carteira, 2020 foi um período bastante conturbado para quem espera dividendo, né? E normalmente eu tinha um cronograma anual, colocava ali uma margem de segurança, dividia esse valor por mês, e até o momento, apesar de eu operar opções também, o meu foco maior era no dividendo. Só que aí o que aconteceu? Em 2020 a gente teve mudanças relevantes aí, e empresas simplesmente suspenderam dividendos, né? E aí que realmente eu vi a necessidade de começar a operar mais ativamente, extrair mais alguma coisa do mercado. E essa questão que o Luiz comentou vem literalmente da prática, é algo que, assim, teoria você pode encontrar num livro. Agora, a prática é realmente como meu amigo Carlos sempre fala, tem que apertar botão, tem que preencher a boleta e tem que executar a ordem para ver acontecer. Eu acho que é algo que a gente preza muito e sempre vai prezar. Meu amigo. Os dois aí, que nem o Luiz Gustavo enfatizou, eles são que nem um côncavo e o convexo, né? O Carlos, quando veio a primeira vez aqui, e isso eu conto, a gente conversou, acho que na segunda-feira, Luiz, eu sou muito intuitivo com as pessoas, sabe? E aí a gente via o Carlos mandando ver nos prints das operações dentro de opções em outro grupo. E aí eu fui chamado, daí no final ele achava que nem era eu, não era eu, né? E a gente ficou amigo. E aí eu falei pro Fanta, esse cara é excepcional. Esse cara é tipo assim, o cara caiu, não tem jeito. É tipo o Usain Bolt, entendeu? O cara, ele tem... E as pessoas não entendem isso. Esse cara é galáctico. Esse cara é galáctico. Eu vim e conversei com ele e falei assim, eu vou te dar uma... Eu vou te dar? Não, vai ser um prazer, né? Eu tenho que dar a oportunidade para esse cara, porque na minha consciência estava assim, esse cara precisa ser mostrado para a educação financeira, porque a gente precisa mudar a vida das pessoas. E isso não é, sabe, uma coisa hipócrita, não é nada. Tanto que vocês estão aqui de prova, né? Quando começou a primeira mentoria dele, foi igual a minha. Eu chamei o Fanta só, porque eu sempre gostei muito da organização do Fanta com relação à mentoria. Juro por Deus, nós não tínhamos slide, nós não sabíamos o que ia falar para os mentorados. Nós tivemos uma primeira turma com 40 mentorados, mas foi uma coisa assim meio, sabe, insana mesmo. Daí eu falei, não, eu vou falar com eles, né, tete a tete, para saber as necessidades. A minha maior preocupação é saber a necessidade de vocês na vida. Porque as pessoas esquecem. Ah, não, investidor é só o investidor, é o executivo, é não sei quem. Mas esse cara tem uma vida, esse cara tem uma família, esse cara tem anseio, esse cara tem desejo, né? E eu vi muito isso aí no Carlos. Quando a gente começou, foi uma coisa... Se eu montar bastidor de live, de call para você, é fora de série. Luiz Gustavo, é fora de série. E o Carlos foi realmente aquela estrela cadente que nunca mais cai. É que nem o cometa Halley, vai passar só daqui um tempo. Então, gente, aproveita porque o cara que nem o Fanta e que nem o Carlos, eu sei seguramente que daqui meia década, eu tenho certeza absoluta que esses caras não vão estar dando uma mentoria para ninguém mais. Está encerrado, assim. A gente está falando hoje esse assunto, porque a turma fica... Gente, a vida das pessoas muda.
E a gente precisa mudar a vida deles também. E as pessoas precisam estar felizes. Por que você acha que o Luiz Gustavo está aqui? Entendeu? Uma gentileza de mostrar para vocês o que isso faz, cara. Então, é uma coisa que é verdade. E aproveitem esses meninos, porque pode ter certeza, menos de uma década eu acerto. Eu sou meio voodoo nessas coisas. O Fanta sabe muito bem, entendeu? Como A gente lançou muita gente grande aqui, viu, Luiz Gustavo? Tem gente que nem dá bola pra gente, mas também não tô nem aí. Tá lá, o vídeo do cara tá aqui, não. Se você for ali, tá ali, tá o que eu falei, entendeu? Então, eu fico muito feliz quando a gente consegue ver prosperidade, ver uma evolução bonita como a sua, Luiz Gustavo, que eu conheço há bastante tempo. Posso falar disso com você, porque eu sabia que você ia chegar num patamar tão satisfatório da sua vida, e é lógico que você vai chegar muito mais longe, tenho certeza absoluta. Não, com certeza. Eu comentei com o Fanta já. Rapaz, depois que a gente está aqui junto, aqui, né, participando e comecei a operar com opções, né, a gente na nossa mentoria aí, eu já cancelei um monte de assinatura, de coisas aí que eu tinha, de dividendos, etc., porque assim, você você, né, sobe um pouco a régua, né? E aí, assim, assim, uma coisa que é importante também, né? E para mim é um desafio intelectual muito grande, assim. Eu acho muito legal porque eu aprendo muito, né? Então, por exemplo, qual que é a diferença? A esquema do dividendo você tem que achar uma ação ali que paga dividendo. Então você vai lá e compra essa ação e vai ficar esperando que ela te pague um dividendo. As opções não, as opções é um tema ativo, né? Você vai ter que aplicar uma estratégia, você vai ter que acompanhar e você vai ter que entender, eu diria assim, você tem que ter um entendimento da estratégia do que você está fazendo para você colher o fruto, né? Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu assisti as primeiras aulas, assim, apesar do Carlos e o Fanta explicarem gradativamente, de forma passo a passo, de forma lenta e tal, as nossas aulas lá duravam 2 horas, às vezes 3 horas, né? E ainda assim acontecia comigo de eu ter que rever essa aula, tipo, tem que rever essa aula aqui, obviamente a aula fica gravada, para mim, cara, vou ver essa aula de novo, e aí o conceito vai incorporando, né? Aquilo que você não entendia, você começa a entender mais ou menos, depois quando você entende, aquilo entra no seu subconsciente, e aí você vai ter um novo desafio, que é uma outra estratégia, alguma coisa, e isso vai juntando, e você consegue depois enxergar o todo. Uma coisa que eu achei muito interessante, assim, foi porque num primeiro momento, né, você, digamos assim, abre o seu home broker lá, aí você faz uma operação pontual aqui, outra ali, mas assim, você tá, o teu entendimento, ele é limitado no começo, né? Vai chegar um momento que você abre assim, você vê digamos assim, a variação de preço das ações, assim, e você sabe, pô, hoje está acontecendo isso, hoje o mercado está subindo, as minhas calls estão ficando dentro do dinheiro, eu vou encerrar minhas puts, que elas estão secando. Então você enxerga o mercado como um todo, né? Você consegue ter uma visão geral e com a estratégia por trás você sabe o que fazer, né? Então isso é maravilhoso, assim, isso é algo que quem consegue absorver isso aí, além de ter um resultado financeiro, também tem muito conhecimento, e isso, como você falou, Will, não muda só essa questão de mercado, muda a tua vida, né? Sim. Muda como você enxerga as coisas, né? Cara, eu tenho 2 filhas, né? Eu quero dar o de melhor para elas, né? Então, assim, te dá uma tranquilidade, eu, assim, como eu falei, eu tinha um planejamento, né, do meu futuro que de 6 meses para cá, isso mudou completamente, né? Agora os meus planos são outros, e assim, eu vejo, hoje
com a tua evolução, você vê assim, você evolui, mas você consegue enxergar o tanto de espaço que tem para frente que você pode melhorar, né? Eu comentei com o Fanta, né? Tipo, eu tenho vontade de abrir um clube de investimentos, então, assim, mas são planos a médio e longo prazo, né? E um dos planos que eu tenho é conhecer vocês pessoalmente, cara. Eu já falei com o Carlos aí, com o Fanta, que quando o Carlos for em São Paulo aí, eu quero ir também para conhecer vocês aí, para a gente bater um papo. Viu, Carlos? E não é, eu acho que nem o pessoal que está aqui vendo isso aqui, e a gente chama de depoimento social, prova social, tudo isso, né? Quando a gente mostra um produto, uma mentoria, eu nem falo que é produto, porque, cara, é tão justo tudo isso, que os dois, praticamente assim, fica. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, Luiz Gustavo. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Mas é um negócio tão 50%, porque eles passam com tanta tranquilidade, com tanta clareza, que você consegue absorver tudo. Hoje você, opa, caramba, né? Eu consigo enxergar além. E isso é tão importante. Eles conseguem abrir tanta visão para vocês que vocês têm uma autonomia. Você tem uma autonomia que não era uma autonomia que era sua, que, né? E eles realmente fazem essa parte, fazem muito bem, né? As aulas, gente, as aulas são exaustivas, as aulas são duradouras, mas, cara, o final disso, o pote do arco-íris lá, no final, é fora de série, né? Fala isso para mim. Como que foi receber tudo isso, tendo os dois como mentores, e como você lidar com isso praticamente sozinho? Você tem alguns acertos que você tem que fazer com os dois, mas... Sim. Não, é maravilhoso, cara. Eu não sei se eu sou o que mais faz pergunta nas aulas, mas eu tô ali no top 2, top 3 ali, com certeza. Eu sou famoso, ó, o Luiz tem pelo menos 2 perguntas, né? Mas, assim, uma coisa que foi muito interessante comigo, que de uma semana para outra você vai aprendendo um detalhe, né? Eu, por exemplo, eu estava numa situação que eu estava, em um determinado momento, eu lancei muita put de uma ação, eu fiquei acima aqui do que eu acho o legal para mim, né? E aí cara, a ação caiu, eu estava dentro do dinheiro, aí eu aprendi a troca de risco, né? Aí eu falei, cara, essa ferramenta aqui é... Aí na semana seguinte eu fui lá e fiz a troca de risco, então te dá uma tranquilidade, assim, você saber que... E assim, você usa uma arma que o mercado te dá, né? Os grandes fundos aí ficam comprando e vendendo opções para se proteger, e você utiliza essa ferramenta que o mercado te dá para você também sair de situações que, quando você entra numa situação ali ruim, você usa essa ferramenta para você sair do próprio mercado de opções, para você sair dessa situação, para você adiar uma situação que lá na frente ela pode virar pó, alguma coisa do tipo, né? Então, isso aí é uma coisa assim maravilhosa, assim, você ir absorvendo conhecimento e conseguindo enxergar e praticar, botar em prática, né? E assim, mais uma vez, isso só é possível porque pela dedicação desses dois aí, assim, a nossa mentoria, eu tive a sorte de a gente ter uma turma onde existem vários níveis, assim, tem pessoas que conhecem um pouco mais, pessoas que conhecem um pouco menos de opções, tem pessoas que fazem perguntas bem elaboradas, tem pessoas que fazem perguntas mais básicas, mas tudo com muito respeito, tudo uma pessoa entendendo a situação da outra, né? E o Carlos e o Fanta, eles explicam desde aquela pergunta mais elaborada, mais complexa ali, quanto uma pergunta mais básica. É uma turma que tem muito respeito, muita interação, né? O grupo que a gente tem, o pessoal faz uma operação, posta no grupo, para eventualmente, se for interessante para outra pessoa,
a pessoa faz também. O Fanta e o Carlos também postam o que eles estão fazendo, né? Então, assim, para quem... Formidável. É formidável, formidável. Eu não, assim, é maravilhoso e além da questão, assim, né, os dois são pessoas muito gente boa e o resultado, né? O resultado também não é aquele negócio, você faz uma mentoria, você não consegue aplicar o que você recebeu de conhecimento, ou fica ali, né, passou o tempo, você não está aproveitando na prática aquilo ali. Não, é muito pelo contrário, né? Eu, por exemplo, como já comentei aqui, eu com o passar do tempo, eu já estou assim, coisas que eu não sabia que eu estou desenvolvendo, agora eu estou num estágio que eu já sei o que eu não sei, né? E aí eu estou me preparando para me evoluir nesse sentido também. Esse ponto que Luiz tocou é muito importante pelo seguinte, isso aí que ele disse foi uma das escolhas que a gente fez por optar de fazer uma mentoria e não um curso gravado, porque qual a diferença disso, né? Opções é um mercado extremamente imutável, ele muda muito rápido. E quando você faz algo gravado, a gente acha que fica muito estático. E essa questão das aulas, justamente porque durante a mentoria, o mercado vai acontecendo na prática, e a grande diferença é o seguinte: o que a gente ensina é exatamente o que a gente executa. E a questão das aulas que ele comentou, né, até que o pessoal brincava de passar muito do horário, é pelo seguinte: inicialmente, as aulas iriam das 8 até mais ou menos 9h30. Meu amigo Carlos, conta aí como é que foi a experiência e a questão do horário das aulas e por quê que a gente ficava tanto tempo aí durante as aulas ao vivo. Conta um pouco aí pra gente. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês aí que ainda estão aí ligados com a gente. Queria começar dizendo que Bolsa de Valores ratifica que a economia é uma ciência social que utiliza métodos quantitativos. E ela é um assunto empolgante. Quando a gente fala de opção, a gente começa a mentoria no início da aula, vai surgindo perguntas dos alunos lá 1h30 da mentoria, no meio da mentoria, e a gente, tanto eu quanto o Fanta, tem aquela energia que sai da gente de forma natural, como se estivesse começando naquela hora. Então, às vezes, é preciso o Fanta me cutucar. O Carlos, já são 11h da noite, meu amigo, que a coisa está indo. Então, a minha empolgação, o meu entusiasmo de forma prudente, moderada e totalmente educacional e prática em relação às opções, elas me dão uma potência, né? Uma equação matemática chamada de Watt, potência, de fazer isso do início, meio e fim, sem ter perdas, por efeito Joule, né? Pelo calor. Então, e eu fazia a mentoria aqui com ventilador, que o meu ar deu problema, eu não consegui consertar ainda, mas aquilo não atrapalhava a minha motivação. Porque eu gosto de colher frutos daquilo que se planta, pessoal. Então, quando eu vejo um Luiz falando, eu estou aqui caladinho, mas o meu coração está transbordando de alegria pelo fato de ver, por exemplo, o Will desenvolvendo, ver o Luiz desenvolvendo e outros desenvolvendo, dando depoimentos nos grupos, e você fica assim com uma sensação de dever cumprido, como o William falou. Então, até motivo um pouco, né? Porque o Luiz falou com tanta propriedade, deu os passos todos aí de que acontece, dos efeitos, e como ele disse, são horas e horas para explicar o que nós fazemos numa mentoria em relação à motivação e ao caminho que tem que seguir. Por quê? Quando eu estudei opções, eu fiz diferente, né? Eu comecei do particular para o geral. Né? Então, eu peguei a essência, eu peguei o básico das opções e parti para o geral, para olhar como é que o mercado funcionava, como eu poder encaixar o que eu achava das opções. E eu redescobri uma coisa, que é por isso que é um pouco diferente de um curso tradicional,
que não tem nada, que ninguém está falando mal de curso algum. Os cursos tradicionais são baseados na literatura. A mentoria dos irmãos Merenda tem um pouco dos cursos tradicionais, uma parte pequena, e a maioria da parte é feita por associações. Então, a gente associa as opções com a vida real, com o nosso trabalho, em causa e efeitos. Ora, se tu tem uma capacidade de resolver problemas no teu trabalho, no teu emprego, primeiro que todo mundo que está aqui assistindo essa live, que já trabalha, que tem um emprego, ele já desenvolveu alguma coisa. Então, opções fica como um complemento, um plus na tua vida para te desenvolver teu próprio talento em si, do que tu tem como profissional em cima das opções. Então, durante a mentoria, a gente faz muita associação com a realidade e o que a gente está operando. Então, isso ajuda a parte de você entender o processo, o mecanismo e começar a tirar aquela casca do medo. E começar a seguir numa linha de raciocínio que, independente do lado que o mercado for, você aprende a se proteger, você aprende a calcular o seu risco e dizer, não, eu estou tranquilo, isso aqui vai me dar benefício lá na frente, dando certo ou dando errado a operação. Isso é que é interessante. Você enxergar o lado bom de uma coisa que dá errado. Só que não é como uma fantasia, como algo, não, meu filho, isso vai passar, deixa para lá, é assim mesmo, não é isso, não. Ratificando a originalidade de uma operação que dá errado e que acaba te dando benefício, como a tributação de imposto. Você sabia que você pode acumular saldos e saldos e saldos sem prejudicar teus ganhos de imposto de renda? Isso é genial, pessoal. Genial, quando o cara descobre isso, ele... Cara, não acredito. Falei, é isso aí a realidade, porque contra dados não há argumento. Você vê isso na sua própria conta, tá? Lembrando que eu sempre faço o que eu falo. Todos eles acompanharam as operações e viram. Isso acaba motivando você e dizendo assim, esse cara faz, também eu posso. Então, é o meu modo de motivar a pessoa a fazer uma operação, compensar imposto, entender que o operacional contrário é muito mais favorável. Uma operação contrária, pessoal, a médio prazo, de coisa de 20, 30 dias, pode te dar 2 benefícios. Desconto de imposto e lucro. Você é isso no dia a dia. Não é isso, Luiz? Não é isso, Will? Então, não é eu que estou inventando, criando uma história ou vendendo peixe podre aqui para vocês. Tipo, esse cara está vendendo um peixe e tal, e quer ganhar que a gente faça mentoria. Vale salientar para os senhores e senhoritas e senhoras que estão aí, que a gente não vive de mentoria. Por isso que o valor é baixo. A gente tem mais a satisfação de inserir, a gente quer incluir socialmente as pessoas nisso. Porque o brasileiro, ele é excluso do investimento, porque uma vez eu estava conversando com o Fanta que a gente tem uma social-democracia no Brasil, de esquerda e de direita. Uns dão muito benefício social para você ficar amarrado ao Estado, enquanto que eu sou um liberal na minha essência. Prefiro correr atrás do meu prejuízo para me poder me reerguer. Isso é um treinamento. Você, para ser vencedor, você tem que treinar. E as opções te oferecem isso. E o Luiz está mostrando para vocês aí que ele não mudou só porque ele começou a ser vencedor nas opções. Ele mudou como pessoa. A pessoa muda de mentalidade e começa a enxergar as coisas dentro da realidade. Quando você entra numa loja americana, você passa a ter outra opinião. Quando você vai na Movida, na concessionária de carro, você tem uma outra opinião. Quando você vai... Fora que as coisas... Ô, Carlos, desculpa interromper até. É mal educado da minha parte, às vezes, né? Tem insights, assim... eu vejo assim, e acho que o Luiz Gustavo vai me dar atenção com relação a isso. Eu acho assim, cara... tem coisas que a gente que é conservador, eu me vi muito no Luiz Gustavo quando eu tive a entrevista com ele. É um cara muito focado, muito sério, muito conservador. Até falei pro Fanta, esse cara vai muito para frente, velho. Né? E a gente já tá conversando com opções. Cara, a gente vê as coisas que a gente pode ter, o desejo das coisas. Carlos, que nem eu mesmo. Eu não ligo para carro, não estava ligando mais para carro. Aí o Carlos, quando a gente começou com essa história de coisa, a gente começa a ver dinheiro onde a gente nunca viu dinheiro. E dinheiro de um lugar
que não existia, entendeu? Então, a verdade absoluta. Na nossa carteira, a gente nunca enxergou uma coisa que vem e que te dá a vontade de obter as coisas, né? Os seus desejos começam a voltar. Parece que aquela coisa que ficou opaca, alguma coisa, você tem um brilho mais especial na vida. Você vê que as coisas, né? O desejo volta. Então, a vida fica mais colorida, fica melhor de ser vivida. É mais ou menos isso mesmo, Luiz Gustavo? Com certeza, Will. E assim, uma coisa que é muito importante, quando você entende a estratégia, e assim, no meu caso, por exemplo, é importante você começar pequenininho, você, né, e quando você chegar neste momento, eu hoje consigo entender muito bem o limiar entre você ser um cara pé no chão, você saber extrair aquilo que o mercado pode te dar, e você ser um cara ganancioso a ponto de operar alavancado, né? Porque operar alavancado parece muito sedutor, né? Porque você alavanca, você tem um retorno alto, né? Mas você também pode simplesmente ser limado do mercado, né? Então, quando você faz isso passo a passo e digamos assim, com o devido controle, você tem a possibilidade de realizar os seus sonhos e, ao mesmo tempo, operar de uma forma segura, né? Eu estou vendo isso agora na prática, porque, como eu comentei no início da live, eu tenho uma margem ainda muito grande, mas eu estou aumentando a minha exposição, né? Mas isso, assim, muito longe né? Quando eu vejo alguém falar em operar alavancado, eu fico, cara, para quê? É doido. Né? A pessoa que opera alavancado, ou ela quer comer etapas, ou ela tá aqui, ela quer ir lá na frente rápido, ou então ela está se comparando com uma outra pessoa que também não faz o menor. Concordo, né? concordo. Ela está comparando com alguém que eventualmente tenha muito mais do que ela na parte financeira, e ela está querendo chegar lá rápido. Né? Atalho. Isso, exatamente, né? Então é importante você ter, assim, começar, porque se você do nada cai no tema das opções e vê essa possibilidade, é muito perigoso. É muito perigoso você querer se aventurar nessa zona cinzenta que é a operação alavancada, que assim, você pode até ganhar uma vez, a segunda vez, para você contar lá no bar que você fez uma operação bem sucedida, mas quando você perder, cara, você tá fora, né? Aí você pode, tudo aquilo que você construiu, você pode simplesmente acabar com aquilo tudo, né? Então, assim, isso que você falou é muito importante. Você vai conseguir realizar os seus sonhos, né, os seus desejos, mas é muito importante você estar com o pé no chão no sentido de você estar sempre do lado conservador. Né? Você parece que a gente parece que é um carro, um veículo que nem você disse muito bem no começo da nossa live. Você falava assim, pô, mas eu tenho meus sonhos que daqui 20 anos. É como se a gente estivesse andando no carro popular a 80 km por hora. Quando você começa a obter os conhecimentos que as opções e que os irmãos Berenda estão aí para trazer e enfatizar, você vai para um carro mais potente e mesmo você não consegue, você não perde a paisagem. Aquilo começa a ficar mais nítido e cada vez melhor para você. Porque você tem uma imensidão à frente. E a velocidade com que aquilo vem é tão prazeroso que é muito tranquilo, cara. Entendeu? Daí você vai ver, assim, primeiro sentimento. Puxa vida, né? Eu deveria ter aprendido antes. Mas depois você vê, poxa, tem tanta coisa para me aprender ainda. Então, a velocidade daquilo é formidável. Com certeza, lá no grupo tem pessoas, né, de todas as idades, tem pessoas, eu tenho 46 anos, tem pessoas muito mais novas do que eu, tem pessoas acima de 60 anos lá, e está todo mundo extraindo e aproveitando, né, da estratégia, do conhecimento dos dois aí, né. Uma coisa importante que eu recentemente vi uma entrevista de um cantor, né, muito bem sucedido, né, eu acho que aplica ao que você falou, Will.
ele falou assim, cara, o que eu acho, o que me satisfaz é o seguinte, eu tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, mas eu não quero ter uma Ferrari. Né? Exatamente. Então, assim, isso é essa tranquilidade, né? Você saber que, no caso dele, que ele conseguiu, que ele venceu lá na carreira dele, né? Isso aí é uma coisa muito boa, dá uma sensação muito boa, mas você não precisa sair aí, né, se mostrando, tal, né? É autoconhecimento. Autoconhecimento que chama. Isso aí. Fala aí, meu garoto. Vai responder as perguntas, como é? Porque eu vou falar pra você, eu vou começar a trazer o Luiz Gustavo aí sempre, porque ele se deu muito bem, mano. Pessoal, então, o intuito da gente trazer o Luiz aqui, e até mesmo sem roteiro, isso foi proposital, tá? Porque eu, por acompanhar o Luiz aí há mais tempo, pude ver a transformação que ele teve de um cara extremamente conservador, que achou que ia demorar muito mais tempo para ele aposentar, para um cara que já está começando a pensar, cara, se eu não for trabalhar hoje, quanto que eu vou perder? Quanto de put eu preciso vender? Né? Essa transição acaba sendo algo maravilhoso. Foi algo que aconteceu comigo, aconteceu com o Carlos, aconteceu com o Will. E o que a gente quer fazer aqui é poder amplificar essa sensação para mais pessoas, né? Esse é o intuito da nossa mentoria. Oi, vamos abrir para perguntas. Então, tem algumas aqui que eu não quero deixar assim, porque tem muita coisa para a gente mostrar. Amanhã eu quero fazer eu nem falei nada, mas eu quero fazer uma bio, tanto com você como com o Carlos, fazer algumas perguntas para que as pessoas conheçam vocês melhor. Eu conheço vocês de cabo a rabo, né? Mas tem uma pergunta do Eduardo Pereira, Carlos e Fanta. Quando uma cal ou uma put, né, estão bem em TM, quais estratégias vocês usam para não serem exercidos? Show. Eu vou começar respondendo. Tem que fazer a mentoria para saber disso aí. Esse cara é bom, hein? Eu vou começar respondendo, depois meu amigo Carlos complementa. Mas como brincou o Luiz, é a grande cereja do bolo. No Brasil, a gente tem uma vantagem muito grande, principalmente com relação às puts. E o grande segredo, todo mundo pensa que existe uma operação mirabolante e algo que a gente vai fazer uma operação de 4, 5, 6, 7 pontas, não é nada disso. O cerne da nossa estratégia está na racionalidade. O que a gente pensa? Antes da gente montar uma operação, a gente pensa qual é o cenário que pode acontecer se algo der errado, qual é o cenário que pode acontecer se algo der certo, e o que a gente vai fazer para ambos. Mas respondendo de maneira mais objetiva, quando a put está muito dentro do dinheiro, normalmente a gente passa uma estratégia de swap. Isso a gente ensina em detalhes ali na mentoria. E o Brasil, principalmente em relação às opções lá nos Estados Unidos, ele tem uma grande vantagem. E na mentoria a gente detalha sobre como utilizar essa vantagem do Brasil. Agora, na call, é o seguinte, como eu disse anteriormente, como é que eu vou dizer? O filé mignon da coisa é você fazer um bom gerenciamento de margem e estar posicionado sempre de maneira dual. Porque quando você está vendido nas duas pontas, o mercado naturalmente ou fica de lado, que é onde normalmente você ganha os dois prêmios, ou ele vai tomar uma direção, seja para cima ou seja para baixo. Com esse gerenciamento, a gente consegue facilmente elevar strike, fazer a rolagem de maneira segura. E nesse ponto, é até algo bastante interessante, porque é muito prático, né? Até o Carlos pode falar melhor sobre como a gente faz isso e principalmente como a gente ensina. Fala um pouco sobre isso, meu amigo. Bom, isso aí é um operacional que a pessoa precisa ter, como o Fanta falou, um racional interessante, bem distinto e bem técnico. É um racional simples, que praticamente é um espaço, tá? Igual a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é a minha margem, ó.
Estou operando isso aqui. Estou dentro da margem. Isso aqui é a minha call. Isso aqui é a minha put. Estou dentro da margem. Então, a forma que você vai ciclar isso, a gente ensina o passo a passo para quem fizer a mentoria. Tá? Esse ciclo, esse dual, é que vai fazer toda a diferença no médio e longo prazo. Tá? E pouca gente opera desse jeito. Pouca gente opera desse jeito. Quem opera desse jeito é tesouraria, tá? É grandes fundos de investimento, porque eles precisam operar protegendo. Aí, às vezes, eles ainda colocam uma pitadinha ainda de proteção a mais na operação. Porque o capital que eles trabalham é um capital muito mais avançado e é dos outros. Então, o camarada tem que saber mexer melhor aquilo ali. Só que do jeito que a gente programa a margem, é que é interessante. É que se tudo der muito errado, você ganha alguma coisa. Se tudo der muito errado, você ganha alguma coisa. E você não quebra. Então, isso é que é interessante. Operar dentro do dinheiro é uma fabulosa ideia de se ganhar dinheiro em tendência de baixa. Inclusive, nós vamos acrescentar uma estratégia nova em cima desse tipo de operação, para quebrar tudo aquilo que os swingueiros falam, né? Sobre perder valorização de ativo. Então, a gente vai mostrar isso nessa mentoria, é uma estratégia que nós fomos desenvolvendo e aconteceu de mostrar que o mito acabou. Acabou o mito de, você não ganha com isso, você não ganha. Então, o cara que vai entrar nessa mentoria, quando ele falar a posição, preço médio dele de ativo, ele já vai poder incluir essa estrutura antes de começar a operar. E aí ele vai ter uma surpresa maravilhosa. Ele não vai ganhar uma merenda. Ele vai ganhar um hambúrguer triplo X gigante. Entendeu? E ainda vai ficar com ativo. Então, isso aí a gente trabalha com muita segurança, com muita prudência. E opções é aquilo. Tem que trabalhar um pouquinho. Mas é um pouquinho que é uma rotina. Igual escovar um dente, igual tomar um banho, igual a hora de almoçar, a hora de jantar. Você vai incluir uma rotina. Não atrapalha quem está trabalhando. Está aí o Luiz. O Luiz é uma testemunha disso. E eu era assim. Eu só operava opções na hora do almoço. Hoje não. Agora, hoje que a gente tem consultoria, aí é diferente. Você tem que dar assistência operacional. Né? Então, para vocês terem uma ideia, tanto eu quanto o Fanta dá uma consultoria média de 40 a 50 operações por dia. Não é uma coisa de começou agora, esses dois amadores estão aí. Não, não é isso. E o operacional que a gente trabalha, como eu digo para vocês, ele dá mais dinheiro que a própria mentoria. Então, quando a gente está fazendo aqui essa live, através do Will, o Will é um cara muito sincero, né? Então, assim, foi isso que acabou dando certo. Porque se eu fosse pagar para o marketing para me vender isso aqui, o que ia acontecer? Ia encher de 100 pessoas, eu não ia querer 100 pessoas no negócio, eu não vou dar conta de dar um suporte bom para vocês entenderem um processo evolutivo, tanto mental como operacional. É um processo evolutivo. Você sai uma pessoa diferente nisso. Você quebra paradigmas, entendeu? Você vence medos. Você aprende a superar você próprio. E isso que a opção tem para acrescentar na tua vida. E você nem imagina. Porque, como eu falei, os cursos tradicionais, qual eu respeito bastante, eles não entram com essa metodologia, porque essa metodologia foi criada pelos irmãos Merenda. Então, eu tenho certeza que é uma mentoria ímpar. Não é que as outras sejam melhores ou piores, pode ser até melhor, mas é por causa desse diferencial. A gente não quer muita gente, tá? A gente não quer muita gente, que se for fazer um marketing explosivo aí, enche a sala, mas eu não quero ser conhecido como um cara ruim, entendeu? Então, tá aí o Luiz falando e os outros mentorandos aí que colocam lá no canal do Irmão Merenda, comentam, essa mentoria foi isso, essa mentoria foi aquilo, isso mudou minha vida, vocês mudaram a minha vida. Então, é isso que eu quero ter de resposta. Então, qualidade e quantidade tem uma curva. Se você não souber o equilíbrio dessa curva, você se distorce pelo dinheiro e perde na qualidade. Aí você só ganha aquele dinheirão uma vez. Eu não estou interessado nisso. Estou interessado em causar uma mudança de mentalidade
em pessoas que têm, por exemplo, um capital pequeno, tem 100, só pode usar 100, 200, 300 papéis, e ele pensa que ele só pode operar com 50 mil reais, com 100 mil reais. Não. A mentoria inclui você, e como o Luiz falou, hoje você tem pouco, mas amanhã você vai ter muito. Sabendo operar, sabendo ter disciplina e focando em investimento, você vai ter muito, você vai alcançar todos os buy and holds tradicionais, entendeu? Se você é um buy and hold tradicional, mude para buy and hold 2.0. E para botar uma cerejinha no bolo de vocês aí, vocês podiam presentear os irmãos Merenda, que o meu aniversário é amanhã, pagando a mentoria e ganhando conteúdo maravilhoso, tá? Que os irmãos Merenda vão ter para oferecer para vocês. É amanhã. Bem que a gente gostaria, né, de ser presenteado e prestigiado com os novos mentorandos, pagando aí no link do Rio aí a mentoria, e só sucesso, pessoal. Viu, mas tem uma coisa que tem que falar para vocês, que é, para mim, muito relevante, e que entrou no contexto. Por que as outras... Até o Luiz falou uma coisa que me chamou a atenção essa noite, e falou assim, pô, mas eu descobri isso aqui, mas por que nunca existiu algo desse jeito? Porque as pessoas, quando os caras começaram a, por exemplo, no ramo cinematográfico, tem uma coisa muito interessante desde os anos 70, que quando o pessoal começa, e hoje também, né? Mas nos anos 70 era assim, quando os caras faziam o Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, Rock 5, ia dar bilheteria, porque ia dar uma sequência. Em produtos de cursos, é desse jeito. O cara ensina um pedacinho, depois ele vai ensinar outro pedacinho, depois é outro pedacinho. É igual assistir série. Eu fiquei com o saco cheio essa semana, assisti uma bendita de uma série aí, que é dos Anéis lá, e eu achei que ia até o fim. Aí, não acaba. Esses dois entregam tudo, gente. Vocês vão pagar só uma vez. Vai fazer a mentoria e vai sair. Por isso que eu falei dos 50-50, porque o modo com que eles ensinam, não tem como não aprender, gente. É isso. Não é Rock 1, Rock 2, vão lutar com o Ivan Drago, lá com o Russo, depois inventa um cara que ele vai treinar, o cara dá porrada nele, aí ele vai, com 500 anos, cair aos pedaços, ele vai de novo pro ringue. Não é isso, gente. É uma vez só, pelo amor de Deus. Tô certo ou tô errado, Fanta? Essa questão de ensinar tudo de uma vez foi até uma questão que quando a gente foi montar a mentoria, ele entrou em pauta. E assim, a nossa grande motivação em fazer dessa maneira é o custo de tempo. Porque é o seguinte, tanto eu quanto o Carlos, para a gente que vive de mercado, o custo de tempo é muito importante. Às vezes a gente está dando uma aula prática e durante o pregão está acontecendo um monte de coisa. Como diz meu amigo, tá saindo aquela merendinha gulosa, aquela merendinha que pode ser aproveitada. Então a gente optou por fazer apenas um produto, justamente por isso, para deixar o cara do zero absoluto, sem saber nada de opção, até o operacional que a gente executa, que o Will executa, e tá aqui o Luiz também como prova. Justamente por isso, porque quando o cara sai pronto da mentoria, ele deixa de ser um mentorado e passa a ser um companheiro de jornada da Bolsa de Valores, né? Porque a grande vantagem é isso. Depois que o cara entende a mecânica, entende o processo, o próprio mentorado, às vezes, tem a capacidade de olhar o mercado de uma maneira e até encontrar operações que eu e o Carlos ainda não tínhamos visto. E é esse o nosso intuito. É você começar como mentorado e acabar como um parceiro de jornada dentro do mercado financeiro. Porque aí todo mundo ganha dinheiro junto, não existe concorrência, né, entre pessoa física, dá para todo mundo ser sócio na mesma empresa, fazer as mesmas operações com o mesmo racional e a mesma tranquilidade, sem nenhum tipo de deságio para ninguém. Essa que é a nossa grande missão nesse sentido. Eu queria só... Opa, pode falar. Só acrescentar um pequeno
comentário aí, Will. Assim, eu já acompanhei muita coisa pelo YouTube de opções. E eu acho que essa estratégia da mentoria do Carlos do Fanta, ela é única. Eu não vi em nenhum lugar, muito porque quem é mais especialista em opções, mais cedo ou mais tarde a pessoa começa a trabalhar com estruturas, né? Operações estruturadas. E aqui, como eu falei no início, a gente trabalha só com call e put, né? Então, assim, outros cursos e tal podem ter outras estratégias vencedoras, né? Podem ter outros tipos, mas o que a gente faz aqui, eu tenho quase certeza que ninguém faz, né? Então, assim, é algo único, né? E assim, uma coisa que é muito palatável, a explicação é mais fácil, porque eu já tentei, digamos, absorver conteúdo por conta própria, e assim, para a pessoa comum, assim, que não é do mercado, não é trivial, né? A grande maioria fica no meio do caminho ali e esquece do tema, né? Justamente por causa desse passo a passo e porque o fato da gente operar só com call e put já facilita muito, né? Quando você não conhece o que é uma call, o que é uma put, e aí, normalmente, esse é o tema inicial de qualquer curso. O cara ensina, ó, isso aqui é uma call, isso é put, e parte para as operações estruturadas. O cara nem incorporou ainda o que é a opção, e aí não vai aprender o que é uma operação estruturada, né? Então, assim, essa estratégia aqui, se você quiser ter acesso a ela, você tem que fazer essa mentoria. Você não vai ter esse conteúdo em nenhum outro lugar. Das pessoas assim que eu acompanho e tal, assim, um cara que eu gosto muito, que eu consigo absorver, é o Jimmy Carvalho, né? O Jimmy conheço. Então, o amigo do Carlos também, é amigo exato, da gente aqui, né? Exato, mas eu diria assim que o que eu conheço, né, de pesquisar no YouTube e tudo mais, a estratégia aqui ela é única, cara. Se você quiser aprender, você tem que fazer a mentoria, não tem outro jeito. É igual o parquinho de infância, eles põem a cordinha na mão e vai puxando, porque o pessoal acaba, de uma maneira ou de outra, o Gustavo, aprendendo e absorvendo. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu posso estar totalmente errado, mas essa é a estratégia que mais dá certo. O pessoal inventa muita moda, eu acho que tem tudo isso nas opções. Eu nunca tive curiosidade de aprender coisas mais mirabolantes. Ah, não, o pato vai dar uma cambalhota, eu vou fazer um não sei o quê. Não, call e put. Eu posso ganhar dinheiro com isso? Vou me aperfeiçoar nisso. Por que eu quero mais? O que esses caras fazem é fora, sabe? É fora da casinha mesmo. Fala. Esse ponto que o Luiz levantou é um dos pilares da nossa visão, porque a gente entende o seguinte: toda operação especulativa no mercado financeiro, especialmente na parte de derivativos, ela vai ter um prazo de validade. Pelo seguinte, só existe especulação porque naquele momento existe uma falha de mercado a qual aquela estrutura se aproveita. Por exemplo, quando você monta uma trava de baixa com put, você espera que o mercado caia. Então você se direciona com a put. Quando você monta uma trava de alta com call, você espera que o mercado suba. Então você depende do movimento do mercado. Agora, mesmo quando você monta estruturas mais complexas, como por exemplo, um box de 4 pontas, que seria uma trava de alta com call e uma trava de baixa com put ao mesmo tempo, você vai estar operando ali o spread do meio, né? Seria até uma operação de renda fixa dentro da Bolsa de Valores. Só que dentro do nosso entendimento, por uma questão de custo-benefício, é melhor você aproveitar o movimento do mercado do que a estrutura em si. Porque, basicamente, qualquer operador de opção só precisa de 3 estratégias.
É uma para mercado de alta, uma para mercado de baixa e uma para mercado lateral. A grande pergunta que a gente se fez para montar essa mentoria foi o seguinte: quanto você vai adicionar de complexidade para quanto você vai adicionar de retorno? E como é focada para pessoas que têm uma outra atividade, tem ali sua vida pessoal, sua vida profissional, a gente pensa o seguinte: tá, você quer parecer inteligente na parte de opções ou você quer ganhar dinheiro com o mercado? E para ganhar dinheiro, a gente entende que é mais importante você ler o movimento para onde ele está indo e acompanhar do que ficar inventando um monte de coisa que, assim, parece muito legal para você falar na mesa do bar, para às vezes trocar uma ideia num chaveco, mas na prática o que importa é dinheiro no bolso. E é isso que você propôs aqui, né? Uma coisa que seja útil e prática para qualquer tipo de pessoa, né? Esse é o nosso grande foco. É isso aí. Gente, estamos com 1h30 aqui. Amanhã é aniversário do Merenda. Então, todos estarão de volta na nossa terceira aula. Queria agradecer aí, me desculpar com as minhas interrupções. Eu sou um cara que parece aqueles italianos, sabe? Aqueles caras lá da Sicília, que fala alto, que fica interrompendo os outros. Pior que o Faustão. Está ficando velho mesmo. Queria dar uma boa noite a todos. Primeiro o Luiz, depois o Fanta, depois o nosso querido Júnior. Fiquem à vontade para se dispersar das pessoas aqui. E eu queria agradecer a todos aqui que estiveram conosco. E só dar o último recado. Pessoal, clica nesse link, entra lá no nosso grupo de WhatsApp, onde vocês, se passou alguma coisa, alguma dúvida que ficou no ar, vocês podem estar perguntando dentro do grupo, que o Carlos e o Fanta estão à disposição de vocês para estar respondendo. Nós temos ainda uma longa estrada, amanhã nós temos a terceira aula, depois passou a eleição, nós temos segunda, quarta e até segunda, quarta e quinta, que será a última aula na semana que vem, e o fechamento desse grupo até o próximo domingo, que é o domingo dia 9, pois no dia 10 os meninos estarão abrindo lá a segunda mentoria, na qual eu quero estar sentadinho, quietinho, assistindo os dois aí de camarote e o Luiz também, né? Bom, Luiz, eu queria agradecer de antemão já a você por estar aqui. O senhor já é amigo, já é da casa, e por todos esses... a gente estava até brincando aí, o Fanta, hoje, sobre a questão dos depoimentos, que é uma parte muito importante da mentoria, e você estar aqui conosco foi realmente de grande agrado. Legal, eu que agradeço aí, agradeço o convite, né? Quando o Fanta me convidou, falei com todo prazer, né? E espero que eu tenha tentado passar uma mensagem legal aqui. Eu estou muito satisfeito, não só com a mentoria em si, mas também por ter tido a oportunidade de conhecer vocês, né? Ter um contato mais intenso aí com o Carlos e com o Fanta no dia a dia lá da mentoria. Assim, como eu falo lá no grupo, né? Essa mentoria tem sido transformacional na minha vida. E assim, quem quiser conhecimento e também quiser ter acesso a ferramentas que efetivamente vão te fazer ganhar dinheiro, podem se inscrever aí que não vão se arrepender, tá bom? Um abraço a todos aí. Muito obrigado aí pelo convite, pessoal. Valeu, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos. Uma excelente noite. Fiquem com Deus. Valeu. Doutor Carlos, olha, você viu, o Fanta foi sucinto, né? É que o Fanta, o Rui, o Fanta, ele tá querendo a sogra, por favor, e fique quietinho, tá? Que agora ele vai desaparecer. Fanta, aparece aí para nós. Ô, Carlos, dê seu boa noite aí.
Eu queria agradecer a você, William, ao Luiz, tá? Eu me senti muito honrado de ter vocês aqui. O Luiz sempre eu me sinto honrado de ter ele aqui por perto, pela confiança. O Luiz, muito honrado também por causa do acompanhamento, né, da formação, da evolução dele, como um ciclo PDCA, se aperfeiçoando continuamente, né? Então, isso a gente tem que fazer como ser humano, como profissional, como esposo, como pai. Então, é isso que eu digo. O que você aprende, você usa. E mentoria é para você aprender e usar. Então, eu sou muito grato ao Papai do Céu lá em cima, né, que nos dá essa luz, poder colocar alguma coisa na cabeça da gente para poder passar para as pessoas e transformar a vida das pessoas. Isso, para mim, não tem preço, tá? Vale muito mais que qualquer dinheiro. Então, eu queria agradecer ao meu irmão Merenda também, que está aqui comigo. Na verdade, a gente está quase todo dia junto, às vezes só quando tem algum vai para lá, vai para cá, que não dá. Uma reunião para lá, uma reunião para cá, uma consultoria aqui, uma ali. Aí a gente se separa por pouco tempo. Mas a gente está sempre junto e sempre um prazer estar com você. E a quem nos assistiu aí, quem vai assistir essa live, o meu muito obrigado pela consideração, tá? E espero me encontrar com vocês nessa mentoria e que vocês vão ter todo o sucesso e todo o direito de fazer valer o que vocês estão investindo. Vocês vão ver que vocês têm que fazer valer o que vocês estão pagando. Sejam diferenciados, sejam pessoas ímpares. Foque em você e aplique o conhecimento que a gente vai te dar, que você vai perceber que a velocidade que você vai melhorar o ganho do seu patrimônio vai ser muito melhor que o simples buy and hold. Aproveite para dar esse upgrade na sua vida, investidor. É isso aí. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Ô, gente, eu queria dar uma boa noite aí. Rui, Janaína, Anderson, muito obrigado pela moderação de sempre. E a todos que estiveram presentes nessa live, queria agradecer muito. 20 horas e 50 minutos, amanhã às 19 horas estaremos de volta aqui, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui para os senhores e, cara, a gente vai ter que fazer aquela retrospectiva, falar daquele carro que saiu através... A gente tem que contar com detalhe, inclusive, eu vou montar um gráfico para mostrar o período que aconteceu, como é que eu consegui tirar, porque para não ficar só aquela ideia, o cara está falando o negócio, mas como é que ele conseguiu enxergar isso? Foi justamente em movimento. Foi onde começou a plantar a semente da estratégia da merenda. Foi para a gente perceber que o movimento ele é mais importante para acertar o direcional para onde o papel vai. Entendeu? Então, a gente mostra que a gente tem dados que a taxa de acerto ela é muito maior acompanhando o direcional, entendendo o direcional, do que operando notícia, o relatório, essas coisas assim. Em termos de trade, né? Em termos de ganho com opções. Nada contra os relatórios, nada disso. Tá? Nada contra quem entende de fundamento. É que a direção do mercado ela se distorce um pouco por algum determinado tempo das coisas que já estão escritas, né? Ou que vão se escrever. Então, a gente tem que aproveitar, como o Luiz falou, a gente tem que estar igual aquele peixinho que está acompanhando o tubarão. Se você estiver do lado dele, ele nunca vai te engolir, porque ele não está te vendo, só está seguindo ele ali, tranquilo, comendo também e seguindo ele, comendo a tua merenda e seguindo. Olha o Fanta, a cara dele. Falou tubarão, o Fanta já... Isso é uma cara de merendeiro violento. Não, né? Esse Fanta, por favor, para encerrar, para a Rui das Neves, aquela sumida básica sua para ver a sogra. Então, rapaz, a mágica parou de funcionar, mas eu tava com o celular aqui na mão. Inclusive, a sogra do Rui falou que você passa na padaria para trazer pão pra gente aí, beleza? Obrigadão. Rui! Pãozinho pros dois. E se você pessoal, fazer 100 gramas de mortadela Cerati, bem fininha, tá? Aquela lá. Olha lá, até afastou a câmera. Tchau, Rui. Até amanhã, gente. Muito obrigado. Boa satisfação, viu? Até Valeu, mais. pessoal.